Hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja na comunidade. Qual é o meu papel na minha comunidade, nessa terra? Abra as suas Bíblias em 1 Coríntios, o capítulo 2, capítulo 3 e o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 9. Vai nos dar aqui o início do papel da igreja na comunidade, do papel da igreja nessa terra. 1 Coríntios 3 e o verso 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, somos lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, nós somos o que mesmo de Deus? Cooperadores. O que é cooperadores? O que é cooperadores? Você não sabe. São aqueles que cooperam, que levam o evangelho, que pregam a palavra de Deus, que vêm à casa de Deus, que visitam e que fazem o trabalho de Deus. São cooperadores. Lavoura. Lavoura, a pessoa planta e ela produz muitos frutos, e somos também edifícios de Deus. Queridos, começa aqui o papel da igreja. Nós somos cooperadores de Deus. Abra aí em Mateus 5 e o verso 16. Mateus 5 e o verso 16. Continua falando do nosso papel na igreja, como igreja de Deus. Mateus 5 e 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Irmãos, assim brilha a vossa luz. Então nós somos luz, e é preciso que a nossa luz brilhe. Brilhe onde? Lá na nossa casa, dentro do quarto. Por onde? Diante dos homens. Brilhe também na nossa casa, em todos os lugares. Se somos luz, nós precisamos brilhar por onde quer que andarmos, por onde quer que passamos, diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que o cristão, que representa Jesus aqui na terra, veja, e glorificamos ao nosso Pai que está nos céus. Irmãos, são coisas difíceis. Um pecador qual eu, ser luz, brilhar, cooperar com Deus, no trabalho de Deus. Não é fácil, mas é isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser. E nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, porque o eu mesmo não temos condições. Não temos condições. É preciso que reconhecemos que só através de Cristo Jesus nós temos condições de brilhar diante dos homens. Marcos 16 e 15. Marcos 16 e 15 também nos traz aqui lições para que nós possamos aprender aqui, irmãos. Marcos 16 e 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Está dizendo para toda a sua igreja mundial, mas vocês aqui do Parque da Colina, esse verso está dizendo: ide ao Parque da Colina, Nova Formosa, ali Bela Vista, e assim por diante. Aqui tem um monte de bairro, né? Mas está dizendo: ide por todos, pregai o evangelho a todos que aqui
que estão mais próximos aqui da igreja, queridos, é preciso que nós façamos isso. E essa é a ordem de Cristo Jesus. Ide, aversar o ide, irmã Maísa, esqueci o nome do rapaz ali, mas é a ordem de Deus. Está dizendo para que nós vamos. Vocês têm uma igreja bonita, ide a todos, pregai o evangelho, trazer esse povo aqui para dentro da igreja. Abra a sua Bíblia em Mateus 28, versos 18 a 20, mais conhecido ainda. Mateus 28, do verso 18 ao 20, diz assim: Jesus chamou os discípulos e dizendo a eles, ele diz: toda a autoridade foi dada a mim, no céu e na terra. Jesus disse: olha, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vocês aqui do Parque da Colina devem ir fazer discípulo a todos os moradores aqui desse bairro. E vocês devem ensiná-los e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês precisam de ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, quando Jesus dá uma missão, Ele não dá uma missão para que você vá de qualquer maneira. Ele diz: olha, você vai lá, e a autoridade é minha, mas eu vou estar convosco todos os dias, a cada momento eu estarei contigo. Deus não dá uma missão e deixa o homem sair de qualquer maneira, não. Eu vou estar convosco, eu estarei contigo. Foi a missão que Deus deu e a promessa. Atos 1 e o verso 8. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Veja que promessa maravilhosa que Deus deu aqui em Atos 1 e o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus prometeu: vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Formosa, no Parque da Colina, por onde andar. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Se Deus é maravilhoso, a promessa dele é grande, é Ele quem nos conduz. Falta o que, irmãos? Falta o quê? O que está faltando em minha vida, em mim, que estou aqui pregando? Será que eu devo buscar esse poder? Será que eu tenho sentido necessidade dele, implorar a Deus para que Ele derrame sobre a minha vida o poder? Como pecador que somos, como defeituosos, somos defeituosos, mas Deus prometeu o poder. Descerei sobre vós o poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Será que eu tenho sido testemunha verdadeira desse Deus que eu sirvo, que eu professo servir? Queridos, é preciso que nós olhemos para nós. Não ficamos olhando para o A ou B, mas é preciso que eu me prepare a minha vida para receber esse poder de Deus, para proclamar o Evangelho,
ser luz, onde os homens podem ver a luz de Jesus em minha vida. Em minha vida. Às vezes nós ficamos questionando dentro da igreja, uns querem carro, outro fala do irmão tal, do bem, e etc. Isso não deixa que o poder de Deus atue na vida da igreja. A promessa de Deus é que nós vamos receber o poder do Espírito Santo. Atos 4 e 31. Atos 4 e 31 fala assim, olha aqui o segredo. Aqueles homens que receberam o poder de Deus. Diz aqui, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Cadê? Ali estavam os seguidores de Cristo, reunidos em oração, buscando a Deus. E diz que eles oraram e receberam o poder do Espírito Santo. O que aconteceu com o lugar? Diz que tremeu. O lugar tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles saíram falando com intrepidez. É preciso que nós busquemos mais a presença de Deus nas nossas vidas. Eu tirei aqui sobre a igreja, na comunidade. Eu gostaria de ler para os irmãos o que diz aqui. Segundo a Bíblia, o papel da igreja na comunidade é ser um agente de transformação. Um agente de transformação. Agora eu pergunto, como eu vou ser um agente de transformação se eu não sou transformado? A igreja é um lugar de comunhão, apoio e instrumento para a proclamação do Evangelho. A igreja é chamada a ser um exemplo de amor. Esse é o maior papel da igreja, um exemplo de amor, justiça e cuidados pelos necessitados, refletindo o caráter de Deus na sociedade. A igreja tem a missão de anunciar a boa notícia de Jesus Cristo, levando a salvação a todos e transformando vida. Irmãos, a igreja tem a missão de anunciar a boa notícia de Jesus Cristo, levando a salvação a todos que estão principalmente mais próximos de nós. A igreja não é um lugar de encontro, onde os membros podem se fortalecer na fé, receber o apoio e encontrar um ambiente de amor e de comunhão. A igreja é um lugar de encontro. Por que nós falamos? Vamos à igreja. Aqui é um lugar de encontro, onde os membros fortalecem a fé, recebem o apoio, encontram um ambiente de amor e de comunhão. A igreja é chamada a ser um exemplo de solidariedade. Um exemplo. Cuidando dos pobres, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, dos necessitados, como ensina o apóstolo Tiago. A igreja, irmãos, deve defender a justiça, deve defender a verdade e os princípios morais, promovendo a paz e a reconciliação do mundo. Nós vemos aqui que a igreja deve defender a justiça, deve defender a paz, os
Nós não podemos, irmão, deixar que as coisas lá do mundo entrem para dentro da igreja. Nós devemos defender os princípios morais. Ainda diz mais, a igreja busca transformar a sociedade. Querido, como vou buscar transformar a sociedade se eu não me transformar primeiramente? Nós precisamos, irmão, transformar a sociedade através dos programas. A igreja deve viver de forma que a vida seja um testemunho total. A igreja é chamada a servir a comunidade através dos programas, né, sociais, eu falei. Em resumo, irmãos, estava falando aqui, era o tópico aqui da vida, né? Os membros da igreja devem viver de forma que as suas vidas sejam um testemunho de poder transformador de Jesus, atraindo os outros para a fé. O papel da igreja, dos membros da igreja, é viver de forma que as nossas vidas sejam um testemunho do poder transformador de Jesus, atraindo outros para a fé. Foi como Deus fez, escolheu Israel para ser o seu povo, para que os que fossem dali fora viessem através dos testemunhos dele. Nós estamos na terra para isso, para que os outros vejam e através do nosso testemunho venham para a igreja. A igreja é chamada a servir a comunidade através dos programas de assistência social, educação, saúde e outros projetos que atendem às necessidades da população. A gente sabe que os irmãos têm feito esse trabalho, mas é um dos trabalhos que nós devemos fazer. Chamar a comunidade através dos programas sociais, educação, saúde, e a igreja tem muito desses planos, né? Feira de saúde, orientações sobre alimentação, e isso atrai a comunidade para a igreja, para aprender o que a igreja tem a fazer. Em resumo, irmãos, a igreja, segundo a Bíblia, não é apenas um local de adoração, mas é um agente de transformação, um lugar de comunhão e apoio, e um instrumento para a proclamação do Evangelho. E é também um local de promoção do bem-estar da comunidade. Está falando aqui mais, aqui agora do templo. Esse templo, esse local aqui, não é só um local onde nós viemos aqui para adorar, mas deve ser um agente de transformação, um lugar de comunhão, apoiando a comunidade e proclamando o Evangelho. Então nós precisamos de trazer a comunidade para dentro da igreja, para conhecer a igreja. Para encerrar aqui, irmãos, eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui, nesse livro, Conselho para a Igreja, na página 244, diz assim: embora existam males na igreja, e esses males vão existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. Querido, a igreja, diz aqui Ellen White, embora existem males na igreja, e esses males vão existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. Parece que Ellen White escreveu isso aqui um ano atrás.
Um mundo poluído pelo pecado, um mundo desmoralizado pelo pecado, pela iniquidade. Irmãos, o que nós temos visto, pelos noticiários que têm ocorrido no mundo e no nosso país ultimamente, é realmente desmoralizante. Mas tudo isso, quando nós abrimos os testemunhos, quando nós abrimos a Bíblia, nós vimos que realmente está cumprindo, irmão. Está falando Jesus Cristo voltar. Mas tem uma coisa: a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado a todos, a todo mundo, para que ele volte. E eu tenho dito, irmão, só falta uma coisa para Jesus voltar: é pregar o Evangelho. Aos que falta receber a luz. E esse trabalho é de cada um de nós. E nós precisamos fazer isso. E o papel da igreja é pregar o Evangelho, falar de Jesus. E nós temos todas as orientações dentro da Bíblia. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos fazer isso. E não é fácil. A gente sair da igreja e pregar o Evangelho, visitar. Às vezes nós queremos ficar no conforto da nossa casa. A idade vai chegando, você vai ficando mais devagar. E é preciso que nós ensinamos os mais jovens, fazendo esse trabalho para que Cristo venha e nos leve para o céu. É o meu desejo e a minha oração que Deus abençoe esta igreja para que seja luz aqui no Parque da Colina. E Jesus volte mais breve possível. Amém.